Olá, sou o professor Rodrigo Martins, engenheiro mecânico com experiência na área de projetos de desenvolvimento de produto e desenho mecânico. Hoje estou aqui para falar sobre tolerâncias dimensionais e estado de superfície. Esse é o tema de nossa videoaula. Para que um produto ele tenha qualidade e funcionalidade, nós precisamos conhecer medidas e acabamento. Em desenho mecânico, tanto na interpretação, na leitura do desenho, quanto na execução do desenho, nós precisamos saber como deixar a peça, produto, com as dimensões corretas e com a superfície adequada. Isso mesmo, dimensões corretas e superfície adequada. Mas quais as informações eu devo colocar no desenho para que a peça ou o produto ele tenha as dimensões corretas e a superfície adequada? Existem símbolos específicos para essas situações? Nessa videoaula, nós vamos estudar sobre esses assuntos e responder essas perguntas. Preparados? Tolerância dimensional e estado de superfície. Na aula de hoje nós estudaremos sobre esses dois temas. E para estudarmos sobre ele, nós vamos conhecer duas normas técnicas que tratam sobre esses assuntos. A primeira norma técnica é a NBR 6258, que ela fala sobre os sistemas de tolerâncias e ajustes. Nesta norma, nós conheceremos as classes de qualidade T, ou seja, quais são os tipos de tolerâncias que nós temos e como utilizá-las. Logo após, estudaremos os desvios fundamentais. Até quanto eu posso ter uma medida a mais ou a menos daquela medida padrão que eu coloquei no meu desenho. Estudaremos sobre as indicações de tolerâncias em desenhos. Como eu devo colocar essas informações de tolerâncias no meu desenho? Falaremos sobre os ajustes recomendados. Qual o tipo de ajuste eu devo ter para determinada aplicação? Logo após, nós estudaremos a NBR 8404, que fala sobre a indicação do estado de superfície em desenhos técnicos. Nessa NBR, nós estudaremos sobre as definições, quais são as definições dos tipos de superfície, quais são suas simbologias e a especificação do estado de superfície e os valores de rugosidade. Então nós temos essa peça aqui. Temos aqui, vamos chamar de peça 1 e peça 2, né? Ou peça macho e peça fêmea. Em que essa peça número 1 ou a peça macho, ela precisa se encaixar aqui na peça 2, que é a peça fêmea. Nesse caso, eu quero um ajuste em que ela passe deslizando de uma maneira leve. Então, dependendo da medida que eu deixar aqui, na peça 1 ou peça macho, a tolerância, as medidas que eu coloco aqui nessa peça, elas precisam ser de maneira que se encaixem com essa peça aqui. O que nós entendemos então? Que na prática é muito difícil eu fabricar uma peça exatamente com as medidas e geometrias apresentadas no desenho. Ou seja, uma geometria, uma peça isenta de erros dimensionais e geométricos. As dimensões finais da peça, elas podem variar por diversos fatores, desde a calibragem dos instrumentos de medição, as condições dos equipamentos e até mesmo das ferramentas que foram utilizadas para a fabricação dessa peça. Algumas inconsistências nas medidas, elas podem acontecer sem danificar a peça, mas essas inconsistências elas devem ocorrer entre limites pré-fixados. Esses limites, ou seja, esse desvio aceitável nas medidas ou geometria, eles são chamados de tolerância dimensional e tolerância geométrica. Em resumo, a tolerância é a variação aceita na dimensão ou geometria da peça. Então, a variação que uma peça ela pode aceitar, tanto para mais quanto para menos, ela é chamada, ou seja, ela é definida como tolerância. A tolerância dimensional, ela se propõe a definir as imprecisões dimensionais na fabricação de peças. Então, ela tem o objetivo de definir quais são essas dimensões, ou essas imprecisões. Aqui nós temos um valor chamado de cota nominal. Esse valor de cota nominal, ele é definido aqui como 35, ou seja, essa peça, essa medida entre este ponto
e esse ponto, ele precisa ter 35 milímetros. Mas no processo de fabricação, essa medida ela pode variar, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, quanto essa peça pode variar? Ela pode variar 6 milésimos para mais ou 3 milésimos para menos. Em outras palavras, o desvio superior que eu posso ter nessa peça e o inferior são esses daqui. Superior mais 6 milésimos, inferior menos 3 milésimos. Mas agora, qual é a cota máxima que essa peça pode ter? Então eu vou somar esse 35 com esse 6 milésimos. Ou seja, a minha cota máxima ela será 35 milímetros e 6 milésimos. E qual que é a minha cota mínima? O quanto que essa peça, qual é o mínimo que ela pode ter entre essa e essa medida? Então eu pego esse 35 e subtraio 3 milésimos. E minha cota mínima ela ficará 34 milímetros e 997 milésimos. Esses valores, mais 6 milésimos e menos 3 milésimos, eles são chamados de desvio superior e inferior. Esses desvios somados às cotas, eles vão estabelecer essa cota máxima e a cota mínima. E essas cotas máximas e mínimas, elas podem decorrer durante o processo de fabricação. E essas cotas máximas e mínimas, elas podem ocorrer durante o processo de fabricação. A diferença entre esses dois desvios, o superior e o inferior, é o valor da tolerância ou o erro admissível, que no caso é 9 milésimos. Ou cota, ou para a cota que está nessa peça aqui, seria a diferença entre um número e outro, né? Um desvio e outro. E ela é conhecida como tolerância ou erro admissível. Temos aqui um exemplo. Qual que é a cota nominal aqui dessa peça? A cota nominal dessa peça é a cota de 18, conforme nós temos aqui, ó, 18. Qual que é a cota máxima dessa peça? A cota máxima dessa peça é esse 18 somado ao máximo que eu posso ter, ou seja, 10 milésimos. E qual que é a cota mínima? É eu pegar esse 18 e diminuir o valor de 4 milésimos. Então, minha cota máxima é 18 milímetros e 10 milésimos, e a cota mínima é 17 milímetros e 996 milésimos. Qual que é o meu desvio superior? O meu desvio superior é esse daqui, ó, que é o mesmo aqui, que seria 10 milésimos. E o meu desvio inferior? O meu desvio inferior é menos 4 milésimos, que é o que eu tenho aqui, o que vai aparecer na minha cota. Então, qual que é a tolerância aceitável para essa peça? Ou qual que é o erro que pode acontecer? O erro admissível. O erro admissível é de 14 milésimos. Ou seja, essa peça ela pode variar aqui entre 10 milésimos para mais ou 4 milésimos para menos. Então, a variação, o erro admissível ou a tolerância para essa peça é essa daqui. A NBR 6158 ela estabelece algumas classes de qualidade chamado classe de qualidade IT. Essa sigla IT significa I de ISO e T de tolerância. Então teremos as classes de qualidades e tolerâncias ISO. Sempre após o IT vem acompanhado um número que inicia do 01, pula para o 0 e vai até o 18. Então temos aqui 20 classes de qualidades ISO. E quanto maior a classe de qualidade, ou o maior o número acompanhado do IT, menor será a qualidade de acabamento. Vamos por um exemplo? Então, essas classes de qualidades elas são tanto para furos quanto para eixos. Então, vamos pegar aqui, ó, classe de qualidade IT 12 até 18, essa classe aqui. Nós temos aqui acabamentos, laminação, estampagem, fundição e forjamento. Seria chamado de mecânica grosseira.
do IT1 até o IT3 para calibradores. Então, são instrumentos de verificação. O acabamento precisa ser melhor. A tabela abaixo, ela relaciona os processos de fabricação com as classes de qualidades IT. Vamos pegar um exemplo aqui. Classe de qualidade IT. Quais são os processos para eu ter essa classe de qualidade? Processos de retificação, processo de brochamento e processo de mandrilhamento. Então, através dessa tabela, eu consigo descobrir qual tipo de processo de fabricação eu preciso ter para um determinado acabamento ou determinada classe de qualidade IT. Os valores para as tolerâncias IT, eles são encontrados na tabela 1 da NBR 6158 na página 9. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre as classes de qualidades e quais os valores das cotas nominais de 1 até 3.150 milímetros, é interessante conferir nessa tabela para você saber qual é a tolerância que você deve utilizar. A NBR 6158 ela determina 28 classes de desvios fundamentais, sendo que elas são divididas em dois grupos. O primeiro grupo podemos chamar de tolerância para eixos e o segundo grupo podemos chamar de tolerância para furos. Vamos ver aqui. Tolerâncias para eixo sempre representamos com letra minúscula. Tolerância para furos sempre com letra maiúscula. Agora vamos observar esses dois desenhos. Desenho de um eixo e desenho de um furo. Os dois desenhos estão cotados conforme a ISO no que se refere à tolerância. O eixo ele é indicado por uma tolerância H7 e o furo também por uma tolerância H7. Porém, um H7 com H minúsculo e um H7 com H maiúsculo. Esse número 7 ele se refere àquela tabela que nós vimos no slide anterior. As classes de qualidade T. Então, se refere a esta classe de qualidade aqui, em que nós podemos utilizar os processos de fabricação de retificação, brochamento, mandrilhamento, torneamento e aplanamento. É essa classe aqui. Perfeito? Quando um desenho com a indicação de tolerância obedece os padrões da ISO ou ABNT, as medidas do afastamento são identificadas através das siglas, conforme nós vimos aqui nessas duas figuras. Nesse caso, é necessário consultar a tabela, pois os valores não são mostrados diretamente. Este é o recorte da tabela da NBR 6158, tabela de afastamento para limites de furos. Vamos ver aqui, para furos H7, nós vamos pegar e vamos marcar essa seguinte parte. Então, já verificamos essa parte. Agora, para o diâmetro de 25, nós vamos olhar na tabela, diâmetros acima de 10 até 18, diâmetros acima de 18 até 30. Então, 25 está compreendido entre 18 e 30. Então, vamos cruzar essa parte da tabela. Aqui, onde nós chegamos ao mais 21. Esse mais 21, ele se refere a 21 milésimos. Ou 0,021 milímetros. Nós temos nossa cota nominal que é 25 e vamos acrescentar aqui o 0,021, ou seja, minha cota ela seria 25 milímetros e 21 milésimos em milímetros. Esse nós vamos chamar de afastamento superior. O afastamento inferior, ele ficaria com 0. Então, eu não preciso acrescentar nada nessa cota. Então, agora vamos analisar a tabela de afastamento para limites de eixo. Então, nós temos aqui um eixo com diâmetro de 25 e o ajuste H7. Vamos procurar aqui na tabela, tabela H. No caso, é a tabela 31 da norma, da NBR, e ela sempre
é medida por microns por metro ou por milésimos de milímetro. Então aqui, 25H7. Venho no H7, faço a marcação que eu tenho. E depois venho no diâmetro de 25. Ele está compreendido entre 18 e 30, né? Então eu vou fazer aqui a minha marcação entre um e o outro, cruzei os dois dados e para afastamento superior eu tenho 0. Então afastamento limite inferior eu tenho menos 21, no caso menos 21 milésimos de milímetro. Então vamos lá. Meu diâmetro nominal é 25. Então, vamos colocar aqui, 25 milímetros. E vamos subtrair pelo 21, ou seja, 0,021, porque nós sabemos que é milésimos de milímetro. Essa subtração vai dar 24,979 milésimos de milímetro. Agora, nós temos alguns ajustes recomendados, tanto para peças móveis quanto para peças fixas. Então, para um ajuste livre, com montagem à mão, e peças com folgas excessivas e de pouca precisão, por exemplo, aplicações em parafusos, nós utilizamos para furo o ajuste H11 e para o eixo ajuste C11. Para peças móveis rotativas, sempre com montagem à mão, para peças que deslizam ou giram com bolo por fixação, por exemplo, eixos e mancais, nós utilizamos para furos o ajuste H7 e para eixo o ajuste F7. Para peças móveis com ajustes deslizantes, com montagem à mão e peças que giram e deslocam com precisão, por exemplo, para guias, nós utilizamos para furos o ajuste H7 e para eixo o ajuste G6. Agora, uma peça móvel com um ajuste deslizante justo, ou seja, uma peça que ela é à mão, mas você tem que colocar uma pressão um pouco maior, ou peças com folga mínima podendo ser desmontadas facilmente. Um exemplo aqui, rodas dentadas. Eu uso o ajuste para furos H7 e para eixos H6. Agora para peças fixas, peças que são forçada leve. A montagem ela pode ser feita com madeira, né? São peças que precisam ser montadas com fixação rígida, mas que possam ser desmontadas. Por exemplo, rolamentos de chavetas. E para um forçado duro, que elas são montadas com martelo. E ela também, além de ser essa montagem de fixação rígida, ela pode ser desmontada. Por exemplo, eixos e motores. Utiliza-se para o primeiro caso ajuste H7 para furos e J6 para eixos. E para o forçado duro, ajuste H7 para furos e N6 para eixos. Agora para um ajuste prensado. Com prensa frio, peças que precisam ser montadas com grande precisão e que não podem ser desmontadas, por exemplo, pinhões em eixos de motores, utilizamos o ajuste H7 para furos e P6 para eixos. E para peças com prensa a quente, peças que transmitem grandes esforços, por exemplo, rotores de motores, utilizamos para furos o ajuste H7 e para eixos o ajuste S6. Então, em um projeto, para descobrirmos que tipo de ajuste precisamos, é necessário consultarmos as tabelas, conhecermos as classes de qualidades e quais são os desvios fundamentais para o tipo de ajustes que precisamos. Agora, um detalhe que temos que nos atentar é que o valor aceitável, tanto para furos quanto para eixos, quando possuem ajustes, é que o valor aceitável ele está entre
24,979 até 25 milímetros. Então, o valor aceitável para esse tipo de ajuste é um valor que esteja entre este valor e esse valor, sempre obedecendo o que está aqui na tabela, e que na norma possui todos os tipos de ajustes e limites de tolerâncias. Estado de superfície. A qualidade de acabamento de uma peça, ela está associada ao acabamento superficial e também ao estado de superfície. Por isso é necessário identificar o tipo de acabamento e sua aparência final. Assim como as tolerâncias, o melhor acabamento superficial faz com que o custo de fabricação aumente. Mas qual é a superfície ideal? Bem, a superfície ideal é aquela que, mesmo tendo o pior acabamento, executa a sua função no processo de fabricação. Então aqui nós temos o exemplo de uma peça, em que ela possui dois tipos de acabamento e tipos de acabamentos diferentes. O primeiro tipo é uma superfície em bruto. Então vemos aqui que essa superfície ela não passou por nenhum processo de fabricação, ou essas superfícies não passaram por nenhum processo de fabricação. E aqui nós temos uma superfície usinada. Essa superfície usinada, ela já passou por processo de fabricação. Então ela passou aqui nessa face, aconteceu furações, ou seja, ela passou por diversos processos. Então essa superfície ela já possui um acabamento. Não é acabamento polido, mas se ele atende às necessidades do produto, ele já é um melhor acabamento superficial para essa peça. Para ampliarmos nosso conhecimento no estado de superfície, precisamos conhecer alguns conceitos. O primeiro conceito, ou a primeira definição que precisamos conhecer, é a rugosidade. Mas o que é uma rugosidade? Rugosidade é a medida das oscilações. Então marque bem essa palavra aqui, oscilações, que formam a superfície. Os valores médios de rugosidade, eles são chamados de RA, e eles são medidos por microns por metro, ou por milésimos de milímetro. Para nós entendermos o princípio da rugosidade, vamos dar uma olhadinha no slide anterior. Vamos imaginar que vamos medir a rugosidade desse trecho aqui, ou seja, desta face aqui, e que ampliando aquele pequeno trecho, nós temos a seguinte rugosidade. O valor desta rugosidade é essa oscilação, ou seja, a média dessa oscilação. Então vou pegar aqui, os valores acima da linha média e os valores abaixo da linha média. E farei uma média aritmética e chegarei ao valor em microns por metro. Mas vamos analisar algumas situações. O valor dessa rugosidade ele é medido em RA. Então, quanto maior o valor desse RA, pior será o meu acabamento. E agora ao contrário. Quanto menor o valor do meu RA, melhor será o meu acabamento. Então é uma lógica que ele nos traz. Sempre que a média da rugosidade ela é maior, pior será o acabamento da minha peça. E quanto menor a minha média de rugosidade, melhor ou maior será a qualidade do meu acabamento.
Outra definição que precisamos conhecer é o conceito de estrias. Então, o que são estrias? Estrias, elas são fendas resultantes do contato da ferramenta com a superfície do material. Então, sabe quando o material ele passa por um processo produtivo e fica aquela marcação da ferramenta na peça, na face dessa peça? Então, esses valores eles podem ser chamados de fendas ou estrias. E aqui, dependendo da profundidade das estrias, as mesas podem ser mostradas nos desenhos técnicos. No final desses slides possui uma tabela em que mostra os tipos de estrias e os tipos de fendas que são marcadas na rugosidade e o que significa cada uma delas. Simbologia. A NBR que explica sobre simbologia é a NBR 8404. Ela especifica o estado final da superfície para que ele seja identificado da maneira correta. Estudaremos agora os principais símbolos e indicações de superfície que constam nesta norma. Nós temos aqui uma tabela que mostra os símbolos básicos utilizados na indicação do estado de superfície. Este primeiro símbolo, que é esse símbolo que apresenta aqui, ele é um símbolo básico. Então, se nós formos ver, todos os símbolos eles partem deste símbolo básico. Ele, por si só, ele não representa nada quando ele é utilizado isoladamente, quando ele é utilizado apenas dessa maneira, sem nenhuma informação. Para que ele tenha um significado, eu preciso acrescentar mais alguma informação. Vamos ver um exemplo? Então, quando existe a necessidade de remoção de material, o símbolo 2 ele deve ser utilizado. Ele é o símbolo básico com um traço. Então, ele é o mesmo símbolo básico, porém eu tenho aqui um traço. Então, quando tem o símbolo nessa posição, com esse traço, mostra que eu preciso remover um material. Ou seja, é exigida a remoção de material por um processo de usinagem. Então, esse símbolo aqui, que é o 2. Então, quando eu tenho este símbolo e dentro eu tenho uma circunferência, eu tenho um círculo, ele me explica que não é permitida a remoção do material. Então, neste caso, eu não preciso remover, ou seja, eu não posso remover o material. Quando eu tenho o símbolo, eu tenho esse traço em cima, significa que são características especiais nesse estado de superfície. Quais seriam essas características especiais? Uma cromagem, um acabamento de uma retífica. Nessas situações, esse símbolo 4 ele deve ser indicado. O acabamento especial ele deve estar descrito em cima deste traço. Então, aqui em cima eu vou colocar o tipo de acabamento especial que eu tenho nesta situação. Vamos ver um pouco aqui na prática como isso funciona. Como funciona essa especificação dos estados da superfície. Esta figura aqui, ela nos apresenta as informações que podem estar anotadas nos símbolos de estado de superfície. Então, não quer dizer que todas essas informações elas estarão no símbolo, mas que sim, elas podem estar anotadas. Este primeiro valor, que é o A, ou essa primeira letra, essa primeira informação, que no caso é o A, ela é a rugosidade, valor ou classe. Então, lembra aqui atrás, quando nós estávamos falando sobre a rugosidade e como ela é medida? Então, esse valor da rugosidade eu coloco aqui nesta posição. Eu posso colocar tanto o valor quanto o símbolo que está aqui nessa tabela. Nós falaremos daqui a pouquinho sobre esses símbolos aqui. Mas então, nessa posição A, eu coloco a rugosidade. Na posição B, foi conforme eu expliquei aqui anteriormente. Característica especial para o estado de superfície. Então, se eu tenho uma característica especial nesse estado de superfície, eu descrevo ela aqui nessa posição B.
Na posição C, eu defino o comprimento de base. O que é esse comprimento de base? Anteriormente, nós falamos aqui, ó, que nós vamos definir um comprimento, né, uma medida, onde eu vou analisar qual é a rugosidade. Esse comprimento deste perfil em que eu vou analisar, ele é especificado aqui, ó, no comprimento de base nesta posição. A posição D, ela significa a orientação das estrias. Então, sempre quando uma peça ela passa por um processo de fabricação, por exemplo, uma usinagem, um torneamento, um fresamento, ela fica ali com uma marcação, né, que ela pode ser chamada de fenda ou estrias. E ela sempre tem uma determinada orientação. Nós veremos daqui a pouco quais são essas orientações e como eu devo especificar elas aqui nessa posição D. A posição E é caso eu precise deixar sobremetal nessa peça, ou uma superespessura. Sempre quem está executando o projeto ele vai definir qual é esse sobremetal. Qualquer outro parâmetro de rugosidade eu coloco aqui entre parênteses nessa posição F. Aqui nós temos os valores de rugosidade expressos nessa tabela. Então, desse lado nós temos quais são as classes de rugosidade e aqui qual o desvio médio aritmético. Então, desvio médio aritmético é o meu RA, como eu vi aqui nessa posição. Eles são expressos. Na posição do desenho, ele pode ser expresso como N12 ou com o valor do RA. Então aqui eu tenho um exemplo de como é aplicado em desenho técnico. Então vamos ver aqui através deste exemplo. Então eu não tenho nenhum valor aqui, eu posso já definir que é a minha superfície em bruto, sem valor nenhum. Vemos aqui, ó, que ela não tem nenhum tipo de acabamento, né? Ela está em bruto. Esse meu N12 eu posso definir pelos valores que mostro aqui na tabela, que é uma superfície que ela foi apenas desbastada. Vejamos aqui, ó, que possui até as estrias, ó, estão vendo as marcações aqui, ó, do torneamento, onde a ferramenta passou. Então, aqui ele mostra que é um N12, que é uma superfície que foi apenas desbastada. Nesse caso aqui, onde tem uma N9, ela mostra que é uma superfície que ela foi usinada. Então, ela passou por um processo de usinagem com acabamento um pouco melhor. Repare que ainda dá para ver aqui algumas estrias. A profundidade das estrias, ou seja, a rugosidade, ela é bem menor do que essa. Porém, ainda tem. Ela é representada com um N9. Essa última posição, reparem que eu não vejo aqui mais as estrias. Por quê? Porque o acabamento ele está melhor. Então, nós temos aqui o acabamento de uma superfície polida. Antigamente, possuíam alguns símbolos diferentes para você especificar uma superfície desbastada, uma superfície usinada e uma superfície polida, e até mesmo uma superfície em bruto. Quais eram os símbolos que eram utilizados? Eram utilizados esses símbolos aqui, ó. Então, se eu tinha este símbolo aqui nessa posição, significa que essa peça aqui, ou seja, essa face, ela estaria em bruto e não deveria retirar material. Se a peça tivesse apenas um triângulo aqui nesta posição, significa que essa peça teria uma superfície apenas desbastada. Se eu tivesse nesta posição dois triângulos, essa superfície ela passaria por um processo de usinagem. Caso nesta posição aqui, ao invés deste símbolo, eu tivesse três triângulos, significa que esta face aqui
ela é uma superfície, ou ela deveria ser uma superfície polida. Agora vamos ver uma coisa interessante, até mesmo aqui nessa tabela. Reparem o seguinte, quanto menor o meu valor de N, melhor será o meu acabamento. Então, ó, o meu acabamento aqui, ó, polido, quer dizer que é um N5. E quanto maior o valor de N, quer dizer que a superfície tem uma rugosidade maior. Ou seja, o acabamento não é tão bom quanto o N5. Agora, orientação da estria. Em algumas situações, mostra-se necessária, além de especificar o valor da rugosidade, mostrar em qual direção da estria decorrente do processo de fabricação. Aqui nós temos alguns exemplos de como apresentar os símbolos para a indicação das estrias no símbolo de rugosidade. Então aqui, ó, a primeira que veremos são as estrias paralelas em relação ao plano de projeção. Então eu tenho aqui meu plano de projeção, e se essa estria ela está paralela, conforme mostra aqui nesta imagem, eu utilizo o sinal de paralelo. Aqui, ó, o sinal de paralelismo. Então vemos aqui, ó, que em todas as posições essa estria aqui ela está paralela ao plano de projeção, utilizamos esse símbolo. Agora, se essa estria ela não está paralela, ela está perpendicular ao plano de projeção, como é esse caso, ó, que nós temos o plano de projeção e as estrias elas estão perpendiculares a ele. Olha. Então eu utilizo o símbolo de perpendicularidade, conforme está mostrando aqui. Então, estrias perpendiculares ao plano de projeção. Agora, se eu possuo estrias cruzadas em duas direções em relação ao plano de projeção, ó, conforme está mostrando aqui, ó, eu tenho duas posições, ó, mostrando aqui também. Nessa situação, eu utilizo um X ao lado do meu símbolo de rugosidade. Mas agora, se o meu símbolo aqui está em várias posições, ó, essa posição aqui, eu tenho esta posição aqui, eu tenho esta posição aqui. Quando ele está em várias direções, eu utilizo a letra M para especificar essa situação. Agora, se eu possuo estrias circulares concêntricas ao centro da peça. Então aqui, ó, nesse pontinho branco, eu tenho o centro da minha peça. Reparem que todas as estrias elas estão concêntricas a este ponto. Então, quando eu tenho esta situação, conforme está descrito aqui, eu utilizo a letra C ao lado do símbolo. E caso eu tenha uma situação como essa, onde a direção das estrias elas estão radiais, eu utilizo a letra R ao lado do símbolo. Aqui eu deixei algumas referências bibliográficas e que eu utilizei para preparar esse material. Se atentem bastante às duas normas técnicas que elas falam sobre o sistema de tolerância e ajuste e sobre as indicações dos estados de superfície. Além desse material, não esqueçam de fazer os exercícios. Concluímos essa aula sobre tolerância dimensional e estado de superfície. Nela, você aprendeu sobre os diferentes tipos de tolerâncias e suas aplicações. Você viu como interpretar as tolerâncias em tabelas e normas e ler e interpretar os simbolismos das tolerâncias em desenho técnico. Você também viu os diferentes status de superfície e os símbolos que devem ser utilizados em cada uma superfície. Espero que este conteúdo ele possa lhe ter ajudado a compreender mais sobre esse tema. Para um conhecimento mais aprofundado do assunto, leia os materiais disponibilizados na plataforma. Consulte as referências bibliográficas e normas técnicas citadas nos materiais. Não esqueça de fazer os exercícios disponibilizados na plataforma. Obrigado por ter ficado comigo até o final desta videoaula. Desejo a vocês bons estudos
e até mais.